Olá, pessoal. Boa noite. Vocês me ouvem? Sim, Sim, Ah, que bom. Eu já estava aqui há algum tempo, estava aguardando para ver se o professor Zagallo conseguiria entrar. Ele está tendo dificuldade técnica aqui para poder acessar a sala, e eu estava esperando que ele acessasse para a gente poder iniciar. Mas eu estou vendo que o professor Fábio já está aqui presente. Fábio, você quer dar alguma palavra antes? Eu só, depois de tanto agradecimento na abertura, eu só podia lhe agradecer aí pelo tempo, pela delicadeza e pela, vamos dizer, pela generosidade de fazer esse momento, né? De nos agraciar aí com o seu conhecimento de como fazer um artigo tecnológico e principalmente uma publicação internacional de peso, né? Porque fazer o artigo já é difícil, tecnológico. Aí, quanto mais ainda publicar numa revista internacional, com todas essas visões diferentes, às vezes distintas, né? Eu compartilho boa parte do que já aprendi com a sua fala, da possibilidade de fazer pesquisa em alto nível e aplicada, né? E relatá-la numa estrutura de um artigo tecnológico, né? Acho que a boa pesquisa, ela, na área do mestrado profissional, ela tem que ter boa teoria, boa metodologia. O que importa, efetivamente, é o quanto ela pode ser aplicada, né? Então, só queria agradecer e estou aqui para ouvir, aprender mais uma vez com a sua fala. Muito obrigado, professor Gustavo Mota. Obrigado aí pelo seu tempo. Professor Fábio, eu que agradeço. Assim, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Agradeço a confiança, né, o convite para poder participar. Estou vendo aí que o professor Zagallo, acredito que conseguiu aí ingressar. Não sei se ele vai continuar tendo dificuldades técnicas aí, talvez para ativar o microfone, ativar a câmera. Zagallo, você quer? Eu vou dar um tempinho para você poder responder. Se você puder e tiver interesse em fazer alguma fala inicial, você pode abrir seu microfone. Se você tiver dificuldades e não abrir, eu vou dar sequência aqui. Cumprimentar a todos, uma boa noite. Como eu disse ao professor Fábio, é um prazer enorme estar aqui. Estou vendo muitos rostos conhecidos, né? Outros nomes conhecidos, então dar um oi geral aí para não ter o risco de não cumprimentar um ou outro e acabar ficando mal na fita. Como o professor Zagallo até então não abriu ainda seu microfone, acredito que ele continue tendo dificuldades técnicas. Eu vou começar aqui o nosso papo. Foi pedido, né, que eu trouxesse aqui essa ideia de descrevendo o artigo tecnológico. Vou pedir, vocês estão vendo essa minha apresentação? Vocês conseguem enxergar? Ótimo, obrigado, Sim. Manuel. Perfeito, obrigado. Então vamos lá. Essa apresentação eu compartilho ela com vocês, tá? Quem estiver com o seu celular aí pode direcionar a câmera para esse QR Code aí que vocês conseguem acessar a apresentação. Vou pedir o favor daqueles que conseguirem, né, acessar essa apresentação, se puder copiar o link. Eu vou tentar até ver se eu consigo fazer isso aqui, para poder, aqueles que talvez tenham mais dificuldade de usar o QR Code para poder acessar a apresentação. Eu tô falando isso porque terão muitos links que eu vou apresentar, e talvez vocês queiram, num segundo momento, acessar esses links para poder estudar um pouco mais a partir do que a gente vai discutir aqui hoje. Tá? De qualquer forma, eu vou tentar fazer aqui, ver se vou... talvez tenha dificuldade aqui, peraí. Vou ver se ele vai transferir para cá. Se não, eu vou continuar e, enquanto isso, deixando espaço aí para que vocês possam usar a câmera, né, do celular. Acho que eu vou conseguir, sim. Bom, colei aí o link, agora está mais fácil, posso avançar na apresentação. Essa apresentação está muito baseada
foi o convite, né, que o professor Martinho, o professor Fábio, o professor Ricardo Zagallo fizeram para que eu pudesse vir conversar com vocês. E está muito baseado num projeto, né, bastante recente, que tem muitos apoiadores, né? Inclusive o próprio Emprad acaba sendo um apoiador, apesar de não oficialmente, né, apoiador desse projeto, que assim está associado a um projeto anterior, né? Então, quais são esses projetos? Um é o Escrevendo Artigo Tecnológico, que é um projeto em que a gente desenvolveu um curso, um workbook, e tem um site, etc. Daqui a pouco eu vou colocar aqui para que vocês possam conhecer esse projeto. E que a gente criou um método, eu vou chamar de método de forma muito ousada, mas, enfim, um passo a passo para que a gente pudesse chegar à construção de um artigo tecnológico, né? Pode ser usado, inclusive, para um artigo científico, bastaria a gente alterar aí, como o próprio professor Fábio chamou a atenção no início, aquela ênfase, né, de uma ênfase mais para contribuições práticas para uma ênfase tradicional, e a gente teria esse mesmo método sendo aplicado também para um artigo científico tradicional. E, a partir disso, a gente começou a pensar na desconstrução, né? O caminho oposto. E aí seria o Descrevendo o Artigo Tecnológico, que é esse projeto, que é uma série de 10 episódios que a gente está realizando. A gente está indo para o 5º episódio. Convido a todos vocês que participem. Esse evento, por conta desses apoiadores, tem sido um evento gratuito para todos os participantes. Temos tido uma alta participação, né, de pessoas, ou seja, tem muita gente interessada, e aí fica aqui o convite a todos vocês. Quando eu jogar o próximo slide, que tem o link, vocês já podem até fazer a inscrição para esse próximo evento, que vai ser o dia 8 de dezembro. É online, né? Então, e sempre às 19 horas, tá? E a gente tem feito isso, a gente pega algum artigo publicado em um periódico ou nacional ou internacional de peso e tenta descrever alguma parte. Por exemplo, o próximo que a gente vai fazer vai falar sobre a descrição da problematização. Então, vamos pegar o artigo publicado e dizer assim, olha, como é que ele foi construído, e aí a gente vai tentar desconstruir, né? Então, pensando que de um projeto a gente leva à publicação, a gente traz agora da publicação para o nosso projeto. A gente vai poder aprender com o exemplo de quem já fez. E eu vou tentar fazer isso aqui hoje com vocês de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais ampla, né? Então, sem muita profundidade, por conta da ênfase que a gente tem hoje aqui do nosso evento, tá? Deixa eu agradecer aqui a Valéria, que está parabenizando, né? Eu peço a vocês que conheçam esse projeto, né? artigotecnologico.com.br. Se vocês entrarem lá, logo na página inicial tem a possibilidade de você se inscrever para o próximo episódio, e a inscrição, como eu falei, é gratuita. O pessoal que está criando essa infraestrutura, eles até colocaram, a partir do 3º episódio, alguma coisa assim, uma opção de uma inscrição com um pagamento simbólico, mas é somente para quem quiser e tiver importância, né, no certificado. Quem não precisar de certificado, a inscrição é gratuita, então tem lá o link certinho, de forma bastante transparente, tá? Convido vocês, eu acho que vai ser bastante interessante, a gente tem conseguido gerar discussões muito ricas, tá? Mas eu vou avançar, tá? Nosso objetivo hoje é falar, como o professor Fábio chamou a atenção logo no início, na sua fala de abertura, de uma publicação internacional muito importante. Eu vou usar esse fator de impacto que está aqui, que eu dei esse print hoje, né? Ela tem JCR, eu não tenho certeza se esse fator de impacto que está aqui colocado é o JCR, mas eu acredito que sim, tá? Porque ela é uma revista da Elsevier e eles sempre citam como fator de impacto o JCR. E observem que é um JCR de 10,562. Alto, bastante relevante, tanto com reputação para praticantes, quanto com reputação para acadêmicos, né? Na nossa área, se a gente estiver participando de programas aí avaliados pela CAPES, qualquer artigo seu publicado aí vai valer como A1 para a gente aqui no Brasil. Então, esse é um periódico que quem me apresentou ele foi o Bruno Félix, que é um colega nosso da FUCAP.
e eu sempre adoto ele porque eu acho que seria o benchmarking para a gente, né? Pensando assim, nas nossas configurações no Brasil, eu acho que o nosso primeiro passo para dialogar com praticantes seria fazer o que a Business Horizons faz. Tá? Então, tá aí o link também, o QR Code, para vocês poderem conhecer mais um pouco esse periódico. Tá? Essa publicação, né, tem o seu editor atual, é o Gregory Fisher, e recentemente, se eu não estiver enganado, em maio, ele lançou um editorial em que ele traça ali as categorias de artigos publicados na Business Horizons. E eu gosto muito dessa classificação que ele faz, porque ele categoriza em artigos com orientação passada, com orientação presente e com orientação futura. Ele diz, nem tudo que está publicado na Business Horizons vai se enquadrar nessas 3 categorias. E a intenção dele não era essa, não era a capacidade de embarcar todos, né? Todos os artigos. Era somente dar uma orientação para quem estiver pensando em escrever, como talvez seja a intenção de muitos de nós aqui hoje. Tá? E aí ele diz, olha, a orientação passada é quando a gente pega pesquisas acadêmicas e as traduz em insights e aplicações práticas e úteis. A presente é quando se detalha os desafios que as empresas ou organizações, né? O foco da Business Horizons é muito empresarial, mas eu já fiz uma apresentação, inclusive, com o Zagallo também, no pessoal da Angrade, e a Manolita puxou minha orelha, falando, Gustavo, tem organizações que não são empresas e a gente também poderia pensar o praticante dentro desse âmbito, e é verdade, tá? Mas aqui a Business Horizons ela tem essa ênfase muito empresarial, tá? Então eu falo lá de empresas, mas eu vou ampliar aqui para organizações. Então os desafios que as organizações enfrentam e busca soluções por meio da aplicação da teoria acadêmica existente. E uma terceira abordagem, que é a de orientação futura, que é quando os fenômenos emergentes, quando se foca em fenômenos emergentes e fornece perspectivas práticas e voltadas para o futuro em relação às possíveis aplicações em organizações. Também vou ampliar aqui. Tá? Então, observe que, como o professor Fábio chamou a atenção logo na fala inicial dele, está sempre embasado academicamente, cientificamente. O artigo tecnológico ele não deixa de ser um artigo científico. Ele também é um artigo científico. Ele também tem base científica. Todas as proposições que um artigo tecnológico deve trazer para a sua audiência deve estar embasada academicamente. Né? E a Business Horizons bate muito nessa tecla. Quando a gente entra lá e olha as orientações para autores, está muito claro isso para todos nós. Tá? Esse material também está aqui disponível, se vocês quiserem, pode usar o QR Code, vocês vão ser levados lá para esse editorial. Tá? Mas eu quero descrever um artigo que foi publicado lá, e para isso eu disse, qual é que eu seleciono? Então, para que eu não fosse aquela pessoa que iria escolher, eu deixei que o próprio periódico escolhesse. E aí eu escolhi, para trazer aqui para a gente, o que foi eleito o melhor artigo de 2021. Então, por que esse artigo foi escolhido? Porque ele foi o melhor de 2021. Eu estou indo de acordo com os editores, com o conselho editorial da revista. Tá? E é um artigo muito interessante, porque daqui a pouco eu vou mostrar um outro editorial também do Gregory Fisher, esse mais recente, se eu não estiver enganado, foi agora de setembro, outubro, em que ele traz uma perspectiva nova e que seria muito atraente sob o ponto de vista de pesquisas que gerassem artigos orientados para praticantes e que pudessem ser encaminhados à própria Business Horizons para publicação. Esse aqui fala sobre continuidade de negócios na emergência de Covid-19. Então, um framework de ações tomadas por companhias líderes globais. Né? Esse material também ele inclusive está com acesso aberto, né? Então, se vocês
não tiverem aí alguma possibilidade de acessar por meio de periódicos CAPES, esse daí não tem problema, com certeza vocês vão conseguir acessar, tá? E aí eu vou tentar descrevê-los aqui. Gente, desculpe, de vez em quando, toda vez que eu faço uma live, que eu trago meu celular para perto, a Siri fica querendo interagir comigo, então, de vez em quando vem uma vozinha aqui, é ela falando, tá? Mas vamos lá. Como eu falei para vocês, naquele terceiro slide lá, eu mostrei que a gente poderia pensar no caminho, né, no escrevendo o artigo tecnológico, que a gente sairia do projeto até a publicação, e este caminho ele passa pela pesquisa e a produção antes da publicação. Então, o que seriam os 4 P's aí, né? Eu primeiro projeto uma pesquisa, então não é o artigo tecnológico, ele não é um refúgio de uma pesquisa, um refúgio de pouco valor de uma pesquisa que tinha outra intenção. Isso aí vai ter muita dificuldade de publicar em periódicos de qualidade, né, que considerem aí a importância da qualidade do material. Mas o que eu tenho defendido é que a gente desenvolva um projeto de pesquisa já pensando nessa ênfase de aplicação, tá? Então, a primeira etapa é o projeto. Aí sim, depois de projetado, a gente passa para a realização da pesquisa, a parte de produção, que seria, no caso de um artigo científico, a transformação daquela pesquisa em um artigo, né? E aí sim, a publicação, que seria o encaminhamento, submissão para algum periódico e posterior publicação, no caso de aceite, tá? E nessa etapa de projeto, a gente começaria pensando em qual é a temática, em que contexto a gente vai estudar essa temática, para quem a gente vai desenvolver algo de valor, qual é o valor que a gente vai entregar para essa pessoa, qual seria o problema, então, que a gente vai considerar ali para desenvolver a nossa pesquisa, e qual a abordagem que a gente vai adotar para poder realizar entregar aquele valor prometido. Tá? Então, olhando esse documento publicado, né, que ganhou aí o prêmio de melhor artigo da Business Horizons em 2021, qual é o tema dele? Continuidade de negócios. A gente poderia pensar aí, tem ISO, né, que trata do plano de continuidade de negócio, inclusive chama de PCN, né, que está muito associado à gestão de risco, né, à análise de risco, gestão de risco. Então, é assim, em algumas situações, né, de contingenciais, como é que a gente garante a continuidade do negócio? Então, esse é o tema que o artigo aborda. Isso é importante, gente, porque definindo esse tema que eles começam a selecionar, por exemplo, os autores e publicações com as quais ele vai dialogar, com as quais ele vai estabelecer ali, primeiro, diálogo para contextualização e, posteriormente, para a fundamentação teórica do desenvolvimento do projeto deles. Tá? Qual é o contexto? Aí a gente tem o contexto da pandemia de Covid-19. O que é a pandemia de Covid-19? É uma situação inesperada e sem precedentes da história do mundo, quer dizer, pelo menos do mundo recente, né? Pelo menos as organizações atuais elas não enfrentaram, né, nenhuma situação semelhante à da pandemia de Covid-19 e tiveram que pensar a continuidade de negócio dentro desse contexto. Para quem esses autores desenvolvem uma proposta de valor? Para líderes empresariais. Eles aí destacam claramente que eles estão falando com líderes de empresas. Acho que, ainda assim, a gente poderia pensar como um público secundário a líderes de outras organizações, não necessariamente empresariais. Só que eu estou sendo aqui fiel ao que está no texto deles, né? Então, eles focam em líderes de empresas. Observem, essa lógica de definir a audiência, ela é importante porque para quem eu estou desenvolvendo valor? Eu poderia olhar a continuidade de negócios, pensar na pandemia de Covid-19 e olhar não para líderes empresariais, mas para gestores públicos, por exemplo, né? No nosso caso, no Brasil, governadores, prefeitos,
as pessoas do executivo, para que a economia não desse um baque tão grande, né? Para tentar evitar ali um fechamento de empresa, fechamento de postos de trabalho, etc. Então, definir a audiência é importante por isso, porque quando a gente fala em tema e contexto, esse tema e esse contexto podem ser estudados pensando em algo de valor, mas para inúmeras pessoas diferentes, para inúmeras audiências diferentes. Então, é importante também a gente definir a audiência. E aí eles passam a oferecer a proposta de valor. Qual é a proposta de valor desse documento? Eles oferecem um framework de ações de respostas tomadas por empresas, baseadas, né, nas respostas tomadas por empresas líderes mundiais, globais, durante a crise de Covid, de emergência, né, crise da pandemia de Covid-19. Tá? Então, eles apresentam um framework de ações de resposta baseada nas respostas tomadas por empresas líderes globais durante o período pandêmico. Tá? Qual é o problema? Aí eles, né, também conseguem explicar para a gente por que esse documento tem um valor e por que eles devem oferecer essa proposta de valor para essa audiência. Porque a pandemia, né, de Covid-19, ela gerou interrupções na cadeia de suprimento, ela gerou mudanças na demanda dos clientes e a questão mais óbvia, que é o risco à saúde da força de trabalho, né, dos empregados das empresas, etc. Então, todos esses elementos, né, geraram um problema que demandaram uma solução. Como é que os líderes das empresas, então, mantêm a continuidade de negócios, garantem a continuidade dos negócios, dada essa crise, essa situação de crise, né, que é a da pandemia de Covid-19. E aí eles desenvolvem uma abordagem. Qual é a abordagem deles? Eles investigaram as ações tomadas por 50 empresas líderes globais como resposta à pandemia. Então, eles olharam quais foram essas ações, olharam para todo o embasamento científico a respeito de gestão da continuidade de negócio, plano de continuidade de negócio, programas de continuidade de negócios, e aí aliaram ali um framework que ajuda os líderes a garantirem a continuidade de negócios dentro desse contexto de pandemia de Covid-19. E aí, para reforçar a ideia de contexto, né, a pandemia, a própria Business Horizons, ela traz como um importante elemento de contexto. O editorial mais recente, que se eu não estiver enganado é agora de setembro, outubro, o Greg Fisher, ele fala o novo cenário de negócios, né? E aí ele vai trazer aí as informações da importância de se pensar soluções dados os problemas apresentados a partir da pandemia. Eu corri como nunca para poder atender ao tempo de 30 minutos que a gente teria aí para fazer essa apresentação. O que eu queria fazer, eu consegui. Estou vendo mais um rosto que ilumina essa nossa apresentação hoje, que é o da Flávia, que é uma querida amiga, que estamos sempre juntos, né? Apesar de tão perto, a gente se vê somente online, né, Flávia? Mas, enfim, quero agradecer mais uma vez a oportunidade ao professor Fábio e ao professor Martinho pela organização desse excelente e importante evento para a nossa área, ao convite do professor Ricardo para poder vir aqui dialogar com vocês a respeito dessa descrição aí de um artigo tecnológico que foi publicado, né, num dos principais periódicos internacionais que tem essa ênfase. E eu gostaria de ver se a gente teria tempo aí para perguntas, para interações, que eu não deixei ninguém falar, Ricardo. Você consegue assumir, Ricardo? Não, está sem conseguir. Consegui entrar, já foi uma vitória. Mas deu para ouvir tudo, eu não estava vendo, mas estava ouvindo.
Bom, primeiro que eu estou muito feliz com né, a realização dessa fala sua. Eu acho que ela é muito importante para nós, para os mestrados profissionais, e acho que a audiência já diz também, né? Tem um grupo bem interessante de pessoas, e incluindo a Flávia, a querida Flávia Galindo. O professor Manuel também está aqui, enfim, né? E as pessoas que eu não consigo ver direitinho, mas assim, acho que talvez né, acho que alguns detalhes que você colocou, a gente conversou, né, a escolha dos títulos, né, que tem que ter significado, algumas pequenas questões da linguagem, né? Porque o que eu percebo na Business Horizons, do pouco que eu conheço, é que eles insistem muito para que você não use um jargão técnico, né? Você tem que escrever de uma maneira que qualquer pessoa entenderia, né? E isso eu acho bem interessante, porque talvez seja esse um dos nossos desafios, né? E aí você comentou algumas coisas de linguagem mesmo, que talvez fosse legal você também colocar um pouco aqui. Não sei se a gente vai ter muito tempo, mas acho que mais uns 10 minutinhos a gente consegue segurar. Perfeito, perfeito. É verdade. Ah, nas orientações para autores, né, eles são muito claros assim. Eles querem um documento que apresente o problema e proponha uma solução. E aí, na questão da estrutura, né, textual, eles têm claramente essa orientação que você falou, né, de se evitar jargões técnicos. Eles colocam algumas outras questões, eles pedem sempre a parte de referencial teórico, né, que seja mais sucinta, a parte da descrição também metodológica, que também seja mais sucinta, mais direto ao ponto. Ainda assim, que sempre se priorize o uso de linguagem que facilite a leitura por um público mais amplo. Acho que, se eu não estiver enganado, é assim que eles escrevem, né? Então, uma audiência mais ampla. Então, assim, para que a gente não fale somente com os pares acadêmicos, né? A gente também fale com aquelas pessoas que não passaram por um processo de iniciação científica. Eu sempre tenho muita preocupação, Ricardo, quando eu vou falar sobre isso, que é, inclusive, a partir de diálogos que eu tenho com o Marcelo Bispo, né, que é o editor da RAC. Inclusive, até fazer a propaganda aqui, que também a RAC temos a seção de artigo tecnológico, assim como a International Journal of Business and Marketing, e aí depois a gente abre aqui a revista da FIPECAF, né, Manuel? E tantas outras aí que também tem essas seções, né, tecnológicas. Mas uma questão que eu acho que é importante a gente tratar, mesmo que rapidamente, é que escrever de uma forma mais ampla não é uma falha da academia. Normalmente, muitas vezes, a gente poderia dizer assim, a gente tem um erro, que a gente cria um gueto, e a gente... Na verdade, não é isso, né? Na verdade, eu acho que o nosso processo de formação na graduação, né, ele está distanciado desse processo mais científico, que eu vou chamar de raiz, e aí a gente acaba que no processo de formação as pessoas não passam pela qualificação necessária para entender um artigo científico. Então, assim, é importante a gente dar alguns passos, mas é importante também a gente dizer para os praticantes que eles também precisam dar alguns passos. Então, assim, aquela ideia que eu vejo muita gente dizer assim, a gente tem que se transformar e ir até os praticantes e resolver o problema deles. Acho bacana, acho que faz parte, todo processo de comunicação ele deve ser pensado assim, mas não que o erro do processo seja somente nosso na academia, né? Tem erros aí de ambos os lados, né? Mas outra coisa que você comenta, que eu acho que também é importante falar aqui, é uma coisa que eu acho fantástica, assim, e que a primeira vez que eu li isso foi na Business Horizons, que eles, nessa etapa lá das orientações para autores, eles pedem que os títulos e subtítulos eles tenham sempre significado. O que é isso? Ao invés de eu criar uma introdução e chamar de introdução, dê um título à sua introdução, o menor resumo da sua introdução. Sobre o que essa introdução vai falar? Então, pensando aí... você conseguiu copiar e colar aí, né? Legal. Pensando aí nesse documento, né? Deixa eu até tentar retornar aqui para ver se eu vou conseguir
enxergar. Olha que pena, eu cortei a parte introdutória ali, né? Que aí, senão, se não tivesse cortado, a gente conseguiria ver ali o título que foi dado. Mas, enfim, provavelmente na introdução ele está falando sobre gestão da continuidade de negócios. Então, assim, um subtítulo poderia ser a gestão da continuidade de negócios durante a pandemia, ou numa situação de crise, ou, enfim. É diferente de chamar de introdução, porque a introdução não tem significado, a não ser estrutural, né? E, óbvio, o significado estrutural, aquilo que vem primeiro é a introdução. Então, assim, é muito mais importante eu dar o significado contextual do que o significado estrutural, né? Porque o significado estrutural ele já está, de certa forma, dado pelo posicionamento onde aquele item está no texto, né? Então, sim, eu acho que essa é uma orientação perfeita. Deixa eu ver o que você coloca aqui, né? Deve escrever de forma clara, não com linguagem eu coloquei técnica. duas. Eu coloquei uma que é a questão da linguagem e a outra que como é que vamos dizer assim, ser acessível sem perder a ciência, vamos dizer assim, né? Sem perder Perfeito. a metodologia científica, porque acho que esse é o Solidamente desafio, né? embasado, né? Em fundações acadêmicas, né? Com apropriado e judícios, eu não vou saber nem traduzir, mas Eu acho que é criterioso, né? Eles usam no sentido. criteriou, perfeito, né? O uso de fontes de citação. Deixa eu até agradecer aqui, tem algumas pessoas estão parabenizando a gente, né? A todos nós aqui pelo evento, a Valéria, o André. Realmente a escrita do texto tecnológico para o mestrado profissional é muito importante, concordo, André. A Suzana, muito obrigado. A Bia, né? A professora Beatriz, sua colega, Flávia, né? De instituição, né? Sempre presente também, muito atuante. Que bom vê-las assim, né? Mesmo que a distância, mesmo que mediado aqui. Tá? Zagalo, essa é uma questão, né, do texto. Acho que Acho o que Manuel também. O Manuel levantou a mãozinha lá. Vamos lá. Por favor, Manuel. Gustavo, parabéns aí pela exposição. Prazer em revê-lo e já comentei com você da importância do seu trabalho, né? Ele se insere aqui no trabalho do Imprad também, nessa comunicação com o mercado. Eu acho interessante a tua fala de que o erro ele não está na academia, porque existe uma certa... Às vezes há um problema de se confundir as coisas, né? Então, da mesma forma que se a gente pensar só em pesquisa aplicada, a gente não vai ter estoque de conhecimentos básicos para gerar boas aplicações. Então, essas são questões caras para a ciência, para o país, são questões fundamentais. E nós somos pessoas intelectualmente capazes de enfrentar esses desafios, eu imagino, no alto nível. Então, acho interessante essa questão de fazer com que os profissionais evoluam, né, na compreensão, que eles tenham capacitação para compreender temas científicos. Eu acho que o mestrado profissional ele pode ajudar nesse sentido, porque, na verdade, o consumidor da pesquisa ele acaba sendo um que tem um mestrado profissional. Então, acho que esse é um ponto que o mestrado profissional não pode negligenciar de trabalhar o rigor científico, né, de formar o mestre. E eu digo isso porque há uma tendência, uma pressão, talvez, uma questão ideológica até, de que, não, vamos tratar de assunto prático, questões teóricas não, método não, isso é coisa de acadêmico, o mercado é pragmático, o mercado quer isso, então a gente vai tomar cuidado com isso, eu imagino. Por outro lado, a questão da comunicação, a gente não precisa divulgar um texto de 15 páginas, a gente não precisa divulgar tudo, o avaliador precisa ter tudo. O editor precisa ter tudo, mas o texto pode ser resumido. Você acha que a ciência aberta, os bancos de dados publicados, para quem tiver interesse em olhar o rigor, é a solução para isso? Muitas revistas já estão adotando, né? Quer dizer, você publica ali uma síntese e, quem quiser aprofundar, clica nesse link aqui, está lá o detalhamento do método. Você acha que esse é um caminho? Manuel,
primeiro também é um prazer enorme revê-lo, né? Sempre, né? Você é um interlocutor sempre muito com questões e colocações muito próprias, né? Assim, acho que e talvez eu ache isso porque eu sinto que é alinhado, né? Assim, com o que eu penso. A gente também tem esse viés aí, né? A gente pode subjugar alguns que pensam diferente às vezes, mas enfim, eu gosto muito de conversar contigo. E que bom que você está aqui hoje também, e trazendo essa questão. Eu acho que sim, eu acho Poxa, que obrigado, Gustavo. esse é um caminho possível. Eu já vi algumas soluções diferentes, Manuel. Tem algumas soluções que, da mesma forma que a gente submete como material suplementar, às vezes, a base de dados, né, de uma pesquisa que a gente tenha feito, para a avaliação pelos nossos pareceristas, e aquilo às vezes pode até ficar também disponível no próprio site da revista, né? Ou em outro repositório, como você mesmo chamou a atenção. Eu já vi algumas soluções em que a revista ela cria. Eu só não vou conseguir agora, de imediato, dar essa referência, que eu teria que buscar onde foi que eu vi isso. Mas que a revista cria documentos suplementares. Então, assim, teria aquele documento que apresenta o contexto, né, o problema e a solução, e um documento suplementar que teria ali as bases científicas e o detalhamento do procedimento metodológico, né? Essa também poderia ser uma solução, né? Você tem toda a amplitude que o parecerista ele vai precisar para poder fazer o julgamento se de fato aquilo que você desenvolveu atende ao rigor do método científico, e não eu vou chamar de poluir, mas pelo amor de Deus, eu não vou chamar de poluir, não. E não permite, e não insere, né, informações que muitas vezes não são do interesse de grande parte da audiência, né? Então, assim, você conseguiria atender aqueles que precisam desse aprofundamento ali científico e metodológico, mas também aqueles que não querem. Não, eu não estou interessado nisso, eu quero saber qual é a solução. O grande Não risco... inflaciona, né, Gustavo? Talvez, não inflaciona. Exato, pode ser. O grande risco é quando a gente adota esse discurso, né, e aceita esse discurso de que a gente precisa se comunicar melhor com os praticantes. Eu acho que é verdade, só que quando a gente olha somente para esse discurso e olha os praticantes fazendo esse discurso, é como se eles assim, esses acadêmicos estão lá falando bobeira, estão lá falando asneira, eles não têm função nenhuma o que eles estão fazendo. Não, não é isso. Não é isso. Tem muita função. Eu não estou aqui questionando as nossas práticas científicas. Não acho que não tenha valor a ser entregue. Acho que tem muita coisa questionável, sim, mas isso não diminui, né, em nada as nossas atividades. Eu só advogo para que a gente tente fugir de uma hegemonia da compreensão de fenômenos, pelo menos na nossa área, né, de gestão, e tentar começar a avançar também para proposições tecnológicas, sem necessariamente ter que mudar as nossas práticas científicas. É somente mudar a ênfase das nossas entregas, né? Gustavo, terei que fazer o triste papel de pedir para o pessoal agora ir para a nossa palestra da noite, né? Claro. Um dos unicórnios brasileiros aí, acho que vai ser bem legal. Mas acho que só para corroborar o que você falou, talvez a gente tenha que pensar num terceiro lugar, né? Uma terceira linguagem, porque assim, não é o caso da academia né, se simplificar, né? E também talvez o pessoal da prática possa se complexificar um pouco, né? Então tem uma troca aí para ser feita, né? Que acho que vocês colocaram muito bem. Acho que não é simplesmente... Uma vez eu vi um professor falando, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele falou, a gente não tem que pegar a teoria super e baixar para entender alguma coisa, ou ao contrário, né? A prática é muito melhor que a teoria, então você vai, como se tivesse um desnível, né? Na verdade, a gente vai ter que encontrar um jeito de... Né,
de fazer um conversar com o outro. Por isso que eu gosto da palavra interface, né? Talvez a gente precise de interfaces amigáveis, né? Que o cara, entendi de um lado, também entendi do outro, né? E ninguém abre mão do que sabe fazer bem, né? Porque é isso, acho que a gente tem que trocar, né? Mas muito obrigado. Flávia Galindo, finalize a sessão para nós, por favor. Que missão difícil, imagina. Primeira coisa, assim, eu sou fãzoca do Gustavo, assim, eu acompanho esse trabalho que o Gustavo vem fazendo desde quando ele foi editor da RAC, desde quando ele estava no Enampad, defendendo os artigos tecnológicos, né, que sempre tiveram alguma dificuldade de encontrar espaços, né, Zé Galo? A gente bem sabe como é difícil publicar, é difícil produzir, é difícil até eu diria, de entender quais são as propostas, né, das revistas, dos periódicos, dos congressos, inclusive. Então, eu acho esse espaço aqui bastante privilegiado, porque ele permite que a gente possa trazer esses trabalhos tecnológicos, porque a gente carece de espaços para essa discussão, né, para esse debate, né? Então, eu estou super feliz de ter recebido esse convite de vocês, de estar aqui aprendendo com vocês, de estar aqui com vários alunos aqui de diversos cursos, né, de mestrados profissionais interagindo, porque eu acho que isso vai fortalecer esse nosso trabalho, né, essa construção dessa rede, né? Então, só isso. Só queria agradecer a oportunidade e assim, desejar um excelente evento para todos nós. Até amanhã. Que pena que é tão pouquinho, né? Talvez ano que vem, no presencial, a gente consiga fazer presencial, se encontrar, tomar um café, né? A gente tem uma missão, viu, Flávia? Acho que eu conversei com o Gustavo. A gente, ao longo do ano de 23, né, até chegar no próximo Imprad, a gente fazer um trabalho aí de cultura, de entender o artigo tecnológico, sei lá, uma coisa mais workshop, de mão na massa. E vamos conversar e vamos fazer coisa juntos. Vamos fazer, sim, vamos fazer. Você já tinha cantado essa pedra. Oi? Manuel também topou. Então, você já tinha cantado essa pedra e a gente está junto, assim. A gente vai conseguir fazer uma coisa bem bacana, porque a gente já está nessa lida aí. E a fortalecer essa rede, né? Que é tão fundamental, né? Exatamente. Então... Eu ficaria bastante orgulhosa de trabalhar com você, com o Manuel, com o Gustavo, claro, né? E vice-versa, né? E vice-versa. Você é referência para todo mundo aqui. Então, obrigado a todas e todos, Gustavo especialmente, Manuel, Flávia pela interlocução. E agora tem um link aí já no chat, se vocês tiverem interesse, a gente vai ter a plenária número 1 da noite, e depois tem as apresentações de trabalhos na sequência, tá bom? Então, obrigado pela presença e a gente se vê nos outros quadradinhos do Zoom. Obrigado, Gustavo. Um abraço, pessoal. Bom evento para todos. Obrigado.